signo de Libra, tudo bem com todos vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E como forma de agradecimento, você pode curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, isso me ajuda por demais, fazendo o canal crescer. E também essa mensagem pode chegar a mais pessoas. Neste canal eu misturo constelação familiar, ó, aqui na bandeja com a água, os bonequinhos, o elemento que representa Libra, o signo de vocês, o arcano zero do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. Misturo também astrologia, oráculos. E vamos lá então, runas. A leitura de vocês vai ao ar toda segunda-feira, final do dia, junto com o complementar oposto que é Áries. Pegue só o que fizer sentido, tá? O que não fizer sentido, gente, descarta. Não considera. Bom, eu convido vocês a dar uma olhadinha no outro canal, que tem o mesmo nome, Tarô e Terapias, só que Amor e Finanças como complemento. Lá eu faço a leitura para Amor e Finanças, aqui a leitura geral. Bom, fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem o 9 de copas. O 9 de copas é uma carta de sorte, de felicidade, de acordos, de solução de obstáculos, de harmonia, de uma recompensa dos seus esforços. E tem uma coisa importante, gente, eu peço autorização para acessar o inconsciente de vocês, tá? Com todo respeito, lembrando que é uma leitura geral, que não ressoará com todo mundo. No começo da leitura vem os bloqueios, dificuldades, o aprendizado e na sequência as orientações, o que a gente precisa fazer para sair da situação do bloqueio, da dificuldade e alcançar o que a gente precisa. Bom, tem uma energia de 2 de paus. 2 de paus, já viu aquela expressão? Parado feito um 2 de paus? A pessoa está ali, olhando segurando o mundo nas mãos, planejando. É uma carta de estratégia, de planejamento. Porém, existem questões ainda emocionais que precisam ser vistas para que você supere. O problema é que supere essa situação, consiga planejar e chegar nos objetivos. Não é uma carta ruim, porém, você pode ficar parado na inação. Sabe quando não vai? Fica só planejando, uma carta de adiamento, ou fica refletindo muito e não vai pro que precisa, pros projetos, não consegue superar os obstáculos, fica na burocracia. Também é uma carta que nos fala que pode ter questões ancestrais que te prendem, ligadas até à justiça, a heranças. Vamos entender melhor isso. Eu vou colocar o símbolo de Netuno. Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral. Porque essa carta, talvez, para se conseguir superar os obstáculos, você precise olhar para algumas questões ancestrais. E isso, ó, tá ligado à roda da fortuna. É isso que vai fazer a roda girar, a vida mudar. Talvez exista algum bloqueio aqui, eu já vou clarificar, vamos entender a sequência aqui, porque tarô é um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando com outras cartas. Roda da fortuna não é dinheiro, gente. Fortuna é o sobrenome da pessoa que deu origem a essa carta, né? O sobrenome dela era Fortuna lá na época do tarô de Marsella, na França. Mas a vida da pessoa só era desgraça, dava tudo errado. E aqui, ó, tá vendo que tem o diabo aqui, ó? O ego. Então, conforme as escolhas, as ações, o inconsciente, eu vou colocar, em função disso, eu vou colocar Urano. Urano, ele fala do inconsciente pessoal e individual. Às vezes, não são só coisas ligadas à ancestralidade, mas também ao nosso inconsciente pessoal que nos bloqueia. Então, uma vez superado isso, você sai dessa paralisação na área da sua vida em que for. Só presta atenção não, desculpa.
analisa para ver se é na área profissional, financeira, amorosa, porque cada pessoa pode ser uma área para cada pessoa, né? Adapte a sua realidade. Na sequência sai o Rei de Paus. O Rei de Paus é uma carta assim de fartura, de ação, de organização, para que você encontre a felicidade, desenvolvimento de projetos. Na mitologia grega, eu esqueci o nome do personagem, será que era Perseu? Gente, eu não lembro. Mas na mitologia grega, o Rei de Paus era aquele rei ligado, sabe aquela pessoa assim que precisa mostrar para todo mundo, com um ego super inflado, ó, saiu o ego aqui, ó, roda da fortuna. Um ego super inflado, então ele ia lá, matava o Minotauro, enfrentava o terremoto na ilha de Creta, então ele mais estava fazendo coisas para aparecer do que cuidando do próprio reino, digamos assim. É um rei que demonstra muita ação, muita coragem. Então ele tem uma energia aqui de ação, de coragem, de progresso, de em busca dos projetos, uma carta de muita ação. Porém, precisa tomar um pouco cuidado com vaidade. Tá? Vaidade e ilusão. A carta do 7 de copas aqui, ó, nessa combinação, ela fala muito de ilusão. De vaidade também. Ó, outra carta que fala de vaidade. Vaidade. Ego. De devaneio até, sabe? De uma imaginação excessiva. De um sucesso ilusório, de promessas que não são cumpridas, de erros. Ô, Libriano, vamos entender o que isso está acontecendo, hein? Ó, outra carta que fala de ilusão. O Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas é um Dom Juan. Ele é, assim, uma sedução, promessas, futilidades, fantasia, estímulos, a fantasia também. Outra carta que fala de inconsciente, a sacerdotisa ou a papisa. Bom, vamos peraí. Essa ilusão aqui, ela tá ligada ao As de Ouros. O As de Ouros, ele traz uma energia de abundância, de sorte, de satisfação, de caminhos abertos. Então, os caminhos estão abertos. Porém, você tomar cuidado com ilusões, com ego. E existe aqui, ó, uma briga. 5 de paus. O 5 de paus, ele fala de uma reunião onde tem uma briga, mas indica que você vai superar os obstáculos. É como se estivessem querendo tirar o que é seu, sabe? Tirar os seus... Vamos supor, você elabora um projeto, você tem os créditos daquilo. É como se tentassem tirar a sua sorte, a sua autoestima, mas indica que você vai enfrentar e vai conseguir e supera, assim, esses obstáculos. E, portanto, existe uma superação de barreiras, resultados, e você já está desconfiado disso. Você, assim, você sente, né? Essa é a carta da papisa ou a sacerdotisa. Você sente que tem algo errado aí. E é isso que está preocupando. Essa carta, ela pode combinar muito com essa daqui, ó, porque também as duas, o 2 de paus e a papisa, apesar daqui ser um arcano maior, ter uma força muito maior, é uma carta também de pausa, de reflexão, de uma coisa mais lenta, de uma morosidade. Por quê? Porque ela desconfia que tem alguma coisa errada. E é isso aqui, ó, estão tentando tirar o que é seu. Então, assim, muito atento à sua intuição. Deixa eu colocar a papisa aqui. E, ó, realmente o que impede da vida girar aqui, das coisas acontecerem, é algo ligado ao inconsciente coletivo ancestral. Deixa eu tirar os dados astrológicos para a gente ter mais clareza. Júpiter, casa 6 e o próprio energia de Libra. A energia de Libra é aquela que está aprendendo, né? O signo solar é aquele que a gente ainda está aprendendo a essa mediação com as pessoas, a relação com o outro, ao equilíbrio da relação.
Tem uma energia muito forte de justiça também, para a energia de Libra. Casa 6, ele fala de praticidade. Pode falar de saúde também. Então, para algumas pessoas, alerta a saúde. E a energia de Júpiter? Júpiter fala da espiritualidade, tá? Júpiter fala da expansão. Ele é simbolizado por Zeus, o deus do Olimpo. Então, é uma energia divina. Deixa eu colocar energia divina. Não importa a sua religião, eu estou falando de fé aqui, de energia divina. Júpiter representa isso, mas Júpiter também representa a expansão. Ou seja, onde está a situação, seja lá o que for, ele expande. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Uma emoção boa vai expandir essa coisa boa. Uma energia, uma dor, um medo, vai expandir, vai ficar forte, vai ficar intenso. Bom, vamos entender agora quais energias estão... Tem justiça mesmo. Quais energias estão no bloqueio? Estão bloqueando o signo de Libra. Uma carta, por favor. O Imperador. A energia do Imperador é o domínio da situação, do controle, de ter tudo de realização. Ok, mas por que não está conseguindo realizar? O que está acontecendo? O que está bloqueando? Medo. Carta do medo, 8 de espadas. É uma carta de conflito, é uma carta de erro, é uma carta de fracasso, uma carta de dor e principalmente a falta de poder pessoal, poder de escolha, poder de decisão. É como se você é uma carta de perigo, uma carta de alerta. É como se você se esforçasse, mas não chega à solução. E assim, olha que interessante essa carta. Não tem nenhuma espada em volta da pessoa bloqueando o caminho dela. Ela que não está conseguindo ver, não está querendo ver, ou tem dificuldade para ver. Né? É só soltar essas amarras, soltar essas vendas. Mas é algo emocional. Tá vendo que tem água aqui embaixo? É algo emocional que bloqueia. Deixa eu tentar clarificar. Clarificando o 8 de espadas na energia do bloqueio para o signo de carta do caixão. Tem alguma coisa, caixão não é morte, tá, gente? É morte no sentido de fechamento de ciclo. Alguma coisa precisa ser encerrada. Eu vou colocar o nó do sul, que são ciclos em aberto, para que a gente chegue no nó do norte, que é o propósito, novo direcionamento. Mais uma carta, por favor, para entender o 8, coisas familiares. Quem não, né? Quem não tem problema com a família, me diga. Questões familiares que te bloqueiam. Deixa eu tentar trazer a emoção ligada a isso. Vou usar o tarô de Osho. Clarificando, por favor, as energias do bloqueio. Bloqueio, ilusão, paralisação. Ó, tem muita paralisação, tem muito ego, tem muita ilusão. Tem muita gente querendo tirar o que é seu por direito divino. Ô, Libra. Vamos lá. 8 de espadas. Clarificando, por favor, qual a emoção envolvida, o que está bloqueando o signo de Libra. Olha que interessante, essa é a carta do renascimento, da recuperação da sua força. Então, mais uma vez falou de poder pessoal. Mais uma vez fala de poder pessoal. 5 de... Não. Onde que eu vi poder pessoal aqui? Sacerdotisa. Eu vou colocar a energia de Plutão. Plutão é poder. Poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Poder em colocar limites. O Rei de Paus tem muito poder pessoal. Porém,
o 7 de copas aqui, ele fala desse infortúnio, dessa perda de poder pessoal aqui, ó, de ilusão, de erro. Aqui é a recuperação da sua autoestima. Você precisa recuperar a sua autoestima. E sai aqui o renascimento da sua força, da sua autoestima. É o que precisa. É o que precisa. Sem isso, Libra, as coisas tendem a não dar certo. Porque se você não tem a sua autoestima na frente da situação, qualquer coisa serve, né? Então eu vou colocar a energia de Leão, não o signo, mas como símbolo da força. Opa. Pede para você ir além da ilusão, ó, 7 de copas aqui, ó. É uma carta que fala de ilusão e aqui também pede para ir para além da ilusão. Então, duas cartas estão falando de ilusão. E aí, quando você recupera a sua força, a sua autoestima, o seu poder pessoal, há o renascimento. Tanto é que sai a carta do caixão, que é a finalização de um ciclo para abertura de outro. Então, tem o renascimento aí prontinho para chegar, mas você precisa recuperar a sua autoestima. Qual o aprendizado? Vamos ver o que sai no aprendizado para o signo de Libra. Você expandir sua força, ó. Aprendizado, Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele fala muito de perseverança, de praticidade. Aqui é uma casa 6 que também fala de casa 6, energia de Virgem, que é uma energia de praticidade. O Cavaleiro de Ouros também é praticidade. O Cavaleiro de Ouros é aquele que trabalha com perseverança, com praticidade. Tem um pouco de resistência, tem um movimento um pouco lento. Eu gosto do Cavaleiro de Ouros, porque ele vai levando, ó, o valete de... ele vai levando os pentáculos, ou seja, os recursos para as pessoas. Ele tem uma coisa assim de caridade, sabe? Mas precisa de praticidade. Então aqui fala de praticidade, esse aqui também. E o valete de espadas na posição invertida. Então, gente, cuidado. O valete de espadas, ele fala de intriga, de imaturidade, de equívocos, de pouca visão sobre os fatos, os planos, os projetos. É uma carta assim de não ter muito progresso, porque ele é muito jovem, imaturo e intriga. E sai invertido aqui. Precisa superar isso, porque talvez você esteja lidando com pessoas com pouca visão dos fatos. Então, vamos clarificar essa carta. Clarificando o valete, que é uma carta de intriga. Ó, desgastes e perdas financeiras. Me veio a área do trabalho mesmo. E a carta da lua. A carta da lua, ela fala de emoções, de inconsciente. Carta dos ratos, desgaste, estresse e perdas financeiras. Talvez seja algo ligado no seu trabalho. Me dá a impressão assim, tem alguém fazendo o corpo mole? E o libriano lá tentando, fazendo intriga, e o libriano lá tentando superar a situação, sabe? Ai, amado, tentando dar um jeitinho, tentando fazer com que a pessoa se mexa. Vamos colocar aqui a energia do dinheiro. Eu vou colocar também a energia da lua. A lua traz as situações do inconsciente e a papisa também. Então, olha só, papisa fala do seu inconsciente, a alta sacerdotisa, roda a fortuna, movimento na vida, ligado às ações, ligado às nossas escolhas, ligados ao ego. Netuno, inconsciente coletivo ancestral e o nó do sul. Ou seja, existem ciclos em aberto, ligados à sua ancestralidade, que fazem com que a vida sua não vá em determinados aspectos. Sejam eles amorosos, financeiros, profissionais, enfim. Uma carta para o inconsciente. A temperança, necessidade de movimentar os sentimentos.
A temperança também, ela vai falar de uma inércia. Outra carta de paralisação. Aqui, ó, 2 de paus, sacerdotisa, temperança. É uma carta de inércia, é uma carta, assim, de perseverança, tá? Mas é uma lentidão. Ela pede uma certa trégua diante dos conflitos, mas, assim, é uma carta também que fala de proteção espiritual, tá? É outra carta que fala de proteção espiritual, não é só... mas precisa modificar esses sentimentos. Precisa entender que sentimentos são esses. Tem alguma coisa que leva à perda financeira, gente. Clarificando os sentimentos que a temperança pede para que sejam trabalhados, processados, elaborados. Desaceleração, de novo, e confiança. O que mais? Espírito brincalhão ao contrário. Caiu tudo não vale. Clarificando a temperança. Realmente, ó, existem questões no seu inconsciente que precisam vir para a consciência. Talvez algo que fez você perder a confiança. E às vezes você fica assim, uma energia leve, brincando, tal, mas esconde uma dor. E a hora que você desacelera, entra em meditação, volta para dentro de si mesmo, você enxerga isso. Enquanto você estiver na correria e fazendo de tudo um pouco para não sentir, você não tem a consciência do que está dentro de você, que precisa ser trabalhado, processado. Vou tirar uma carta do oráculo da roda de cura, aquele ali, ó, que bonitão. Fui eu que elaborei esse oráculo. Ele está à venda no Mercado Livre também, juntamente, diretamente comigo. Meu telefone está na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Claridade. Eu já ia botar o sol. O sol traz a clareza, o que está oculto. Se eu parar um pouco, desacelerar, confiar, eu vou ter a clareza do que está no meu inconsciente me boicotando. Seja um padrão ancestral ou no meu inconsciente pessoal. Aqui a pedra da claridade, ela traz fluxo de energia, expansão da consciência, comunicação e sabedoria. Uma carta para o passado consciente do signo de Libra. Passado consciente. Que minha mão ficou mole, caiu tudo. Virou uma carta aqui, Rainha de Paus. Você tem consciência de que você é uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que honra, uma pessoa sincera, que tem uma reciprocidade positiva em relação às pessoas. Mas isso aqui é uma energia de passado. Isso tem a consciência disso. O que a gente pode esperar dessa situação? Energia da Imperatriz. Que é um novo ciclo, que é um novo caminho, que é um novo projeto, uma nova realização. Mas preciso olhar para essas questões de inconscientes. Tem alguma coisa oculta, sabe? Me dá a sensação de que tem coisas que não estão claras. E a sacerdotisa, a papisa, me chama muita atenção. A papisa, ela fala de uma sabedoria interna profunda, profunda. Talvez você não esteja acessando ainda, enfim, ou você não tenha consciência, ou algumas pessoas já tenham consciência. Mas tem uma dualidade aqui de uma questão do masculino e do feminino. Muita emoção, assim, mas uma sabedoria que você não se dá conta do tamanho da sua força.
Mais uma carta para o inconsciente do signo de Libra. As de paus. Tem uma força do universo, do divino, para que você supere essa situação, para que você consiga agir. O problema, Libra, me vem assim, que você tá só no movimento externo. Como que eu vou explicar isso? No dia a dia, na praticidade das coisas da vida, e não parou para olhar para dentro. E é algo muito valioso que está no seu inconsciente. Uma força, olha lá, o Sol indo em direção ao arcano zero. O arcano zero mostra onde está a questão. A questão é trazer a consciência, trazer a clareza do que está no seu inconsciente. Essa é a chave. E para isso é pausa, reflexão, terapia. Mas, e assim, não é coisa ruim que está no seu inconsciente, não. Mas eu não sei por que você não quer acessar. Por que esse medo de olhar para dentro? Medos e temores. Uma carta para medos e temores. Está invertido aqui, ó. Medo de ter que de olhar para dentro e ter que decidir quem vai junto com você, quem merece ir junto com você, quem não merece. É isso. Porque no fundo você já intua, você já saiba, aliás, você já sabe quem são realmente as pessoas verdadeiras que estão ao seu lado. Você sabe. Você sabe. Influências externas. Quais são as influências externas que impedem o libriano de olhar para dentro? Carta da morte. Carta da morte, só que você é no bloqueio. Você não está conseguindo fechar esse ciclo, finalizar esse ciclo. A carta da morte, ela me traz muita... Assim, a carta da transformação, é a carta do desapego. Tem um luto aqui, então, sabe, é um momento de lucidez, a melhoria, ela melhora a situação ao longo prazo, mas você não está querendo fazer essa mudança. Sabe a zona de conforto? Ela é extremamente desconfortável, mas ela é a conhecida. Mesmo na dor, eu fico com ela porque é o que eu já conheço. Resultado dessa situação, o que podemos esperar dessa situação? Ó, tá a carta da cegueira. 2 de espadas e a estrela. A carta da cegueira, o 2 de espadas, ele fala de uma disputa, de uma rivalidade. E está ligado à área familiar. A hora que você superar essa situação, você tiver coragem de olhar para essa situação, olhar para os fatos de como eles realmente são, né? Encarar que tem gente disputando com você. Carta de 2 de espadas também fala de disputa, tá? Você no fundo, você sabe, você intui, tá ligado à sacerdotisa. Mas você prefere não olhar, porque talvez, olha lá, casa, família, ligado à sua estrela, ao seu nó do norte. Mas é isso que atrapalha você encontrar a sua saúde, casa 6. Questões de saúde estão ligadas a isso. De encontrar a sua luz, o seu brilho, a sua estrela. Talvez medo de, ou sim, muita dor, tipo assim, como esse parente fez isso comigo? Como que, né? Talvez seja essa a questão. Então vive na ilusão, na correria e não transmuta esses sentimentos. O problema disso, Libriano, é que se a gente ficar adiando muito o nosso propósito de evolução, de aprendizagem, encarar a verdade, a realidade, seja ela qual for, às vezes vem a torre, e aí é muito mais dolorido. E tá falando ali de questões de saúde, né? Vamos tirar uma runa para resumo da leitura. As runas têm significados muito profundos. Hagalaz.
Depois eu vou tirar 3 aconselhamentos do oráculo da benzedeira. Hagalaz é uma runa de ar, é uma runa mental. Libra é um signo de ar, é um signo mental. É extremamente inteligente. Hagalaz é a runa das forças sobre as quais não temos controle. Por exemplo, os acontecimentos da natureza, ações do nosso inconsciente. Quando gerada por nós mesmos, essas ações podem culminar em situações prejudiciais, como separações, brigas, perdas em geral. É isso que você está com medo, né? De encarar, assim, o medo é disso aqui, ó, de decidir quem vai, com quem merece ou quem não merece com você. É isso que está bloqueando. Porque no fundo, você sacerdotisa, você sabe, você já sabe, mas você não quer olhar. No entanto, essa carta não deve ser encarada como um castigo, mas como um exercício para a superação dos próprios limites. Por isso, Hagalaz também é a runa do despertar. Então, existe a força, né, a energia de Hagalaz, do universo, de Odin, que é o deus celta aqui, para que você tenha força para despertar. Por mais que você, no fundo, já esteja desperto, no fundo você já saiba, mas ainda escolhe não olhar para a situação, não fazer a mudança. E o universo fala assim, tudo bem, a gente espera mais um pouco. Aí às vezes acontecem coisas que falam assim, agora não dá mais para esperar. E às vezes vem na dor, sabe? Mas a gente não deve falar, ai, faz isso, faz aquilo, a pessoa tem que querer, ela tem que estar pronta, ninguém muda ninguém. Então, para algumas pessoas, ainda precisa de um tempo para maturar isso, porque no fundo tem medo que doa, né? Pode ser uma questão ligada de família. Um aconselhamento do oráculo da benzedeira. Viraram 2 cartas. Ó, 2 de paus. Aqui, ó, é a carta do planejamento. Aqui é uma carta de planejamento. E uma carta de cautela. Não compactue com a negatividade. Mais uma runa, por favor. Uma carta, por favor. Pergunte, confie e aguarde. A carta da anunciação. Existem pessoas aqui, olha só que interessante, o oráculo da benzedeira como resultado aqui final da leitura. Cautela. Tá vendo a cobra aqui? E essa aqui, ó, no fundo você sabe quem merece e quem não merece com você. Só que saiu invertida, como se você não quisesse olhar para essa situação. Bom, acabando essa leitura aqui, eu vou para a leitura de amor e finanças para o signo de vocês, lá no outro canal. Eu espero de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.